Bom pessoal, mais uma vez 6 horas da manhã aqui em Kiev. Estamos seguindo para a estação de trem, onde hoje o destino será Kharkiv, essa cidade que eu já mostrei aqui também para vocês no canal. Uma cidade que foi fortemente atingida pela sua posição geográfica, a menos aí de 60 quilômetros da fronteira com a Rússia. E vou tentar mostrar como a vida se dá lá de forma talvez diferente de Kiev, por conta da proximidade, por conta de maiores riscos, né? De qualquer maneira, espero que vocês gostem desse episódio, apesar do cansaço, prestigie aqui esse trabalho que eu tenho tentado fazer durante essa série. Tenho certeza que muitos de vocês se interessam sobre esse tema, então não deixe de assistir, curtir e deixar os seus comentários também. Bom pessoal, apesar da alta periculosidade de algumas rotas, por conta do transporte de alimentos, suprimentos básicos e até mesmo soldados para algumas regiões da Ucrânia, os trens continuam funcionando normalmente. No caso de Kharkiv, segunda maior cidade do país e a maior cidade ucraniana praticamente na fronteira com a Rússia, a ligação com a capital é fundamental. Kharkiv foi e continua sendo uma das cidades mais atingidas pelos bombardeios russos, seja com os drones de fabricação iraniana, seja com mísseis balísticos e outros equipamentos de artilharia mais convencionais. Isso fez com que a população por lá diminuísse de quase 1,9 milhão de pessoas para 1,5 milhão de pessoas atualmente. Milhões de ucranianos não apenas migraram para a Polônia e outros países europeus, mas também migraram internamente para cidades mais seguras dentro do país, fazendo uma movimentação do leste, que é mais afetado, ao oeste, onde se vive de forma mais tranquila. A capital Kiev e a principal cidade na Ucrânia Ocidental, Lviv, receberam milhares de imigrantes internos durante os últimos 2 anos. Como eu reservei com antecedência, consegui viajar em um dos modelos mais novos de trem que ainda seguem em funcionamento. A viagem entre as duas cidades levou cerca de 5 horas para os 500 quilômetros que as separam. Tanto no trem quanto nas estações, eu vi muitos militares, homens uniformizados das mais diversas idades que seguiam para Kharkiv e seus entornos para se juntar aos esforços de guerra ou simplesmente para retornar aos seus postos após uma pequena pausa. Essa região do Oblast de Kharkiv foi invadida e ocupada pelos russos, que foram repelidos antes de tomarem a principal cidade. No mapa aqui, o que está em verde, vocês podem observar que foi recuperado pelos ucranianos, enquanto o que está em vermelho segue sob ocupação russa. Isso significa que uma parcela desse oblast, dessa região, segue com atividades militares frequentes pelos russos, o que explica os tão comuns bombardeios que a cidade ainda sofre. Eu já tinha feito esse mesmo trajeto em 2022 sem neve, mas me lembro que era uma região bem tranquila, sem muitas cidades grandes e com uma predominância da vida rural. Em muitos desses vilarejos, mas nos oblastes de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, as batalhas foram e ainda são travadas povoado por povoado, e em muitos casos, apesar da cidade não ter muita importância econômica ou populacional, ela tem grande relevância estratégico-militar. Por isso mesmo que russos e ucranianos travam batalhas sangrentas por várias semanas por cidades que antes da guerra nem 40 mil habitantes tinham. Cada vitória dos russos significa mais um ponto privilegiado para se conseguir avançar. Cada reconquista de territórios pelos ucranianos é uma chance de poder quebrar as linhas de defesa russas e penetrar em novas regiões. E cheguei aqui na Nevada Kharkiv.
Vamos observar como que está a vida nessa cidade, um influxo muito grande de militares aqui. Você consegue ver que no trem estava cheio de pessoas, muitos reencontrando suas famílias. Lembrando que aqui é um dos postos mais importantes para a defesa direta de uma das maiores cidades do país, por conta da proximidade com a fronteira russa e com os bombardeios frequentes. Vamos ver como que a cidade está lidando com isso. Lembrando que eu já estive aqui em Kharkiv mostrando as belezas da cidade, então se você não conhece ainda essa cidade, assista na playlist da Ucrânia, que vale a pena. Uma cidade lindíssima, a segunda maior do país. E eu acabei de chegar aqui e para entrar no metrô é gratuito. Acredito que seja uma medida de segurança por conta dos bombardeios. Aqui acaba se transformando num ótimo bunker, porque é muito profundo, é bem, como é que eu posso dizer, bem revestido de proteção. Então você tem muitas pessoas usando nos metrôs gratuitamente, além, é claro, daquelas que usam aqui para se proteger durante um ataque. Hoje em dia, não só em Kharkiv, mas também em Kiev, essas estações de metrô, que são muito profundas, continuam a ser usadas para proteger a população em época de constantes bombardeios. Apesar de estarmos apenas 50 quilômetros de distância da fronteira com a Rússia e também poucos quilômetros do fronte, as pessoas em Kharkiv tentam seguir sua vida de maneira normal, trabalhando, indo à escola, aos mercados, seguindo o seu dia a dia. Na ocasião de 2022, antes da guerra, já achei a cidade um lugar com atmosfera triste. Dessa vez, isso se multiplicou por 10. Uma sensação pesada no ar e ruas muitas vezes vazias. Então acabei apelando para o chapeuzinho, que está muito frio aqui, com muita neve, mas é bom a gente lembrar que o Oblast de Kharkiv tem partes dele que continuam sendo atacadas constantemente. Inclusive partes foram dominadas pelos russos, os ucranianos conseguiram recuperar, mas a cidade em si também foi muito atacada. Vou indo agora nos pontos que foram muito destruídos, lembrando que aqui durou mais, acho que até o final de 2022 ficou com uma batalha constante, né, pela cidade, praticamente até os russos serem repelidos e se focarem mais na região de Donetsk e região de Luhansk, também essas no Donbass. A fé tem sido um importante elemento para muitas pessoas nesse momento difícil. As belas igrejas ortodoxas seguem com a sua imponência como um porto seguro para as orações de milhares que perderam familiares e de tantos outros que estão com filhos, maridos e conhecidos no fronte há tantos meses. Bom, e ao contrário de Kiev, onde a gente vê que é um pouco raro ter essas destruições imensas no centro da cidade, aqui Kharkiv a história é outra. Você vê que aqui é a Universidade de Economia completamente destruída, ali a parte de cima, provavelmente bombas que caíram diretamente na universidade, aqui também desse lado. E eu acredito que esse prédio aqui que tinha no meio, que provavelmente devia ter, ele foi demolido. Eu não tenho certeza disso, mas dá indícios de que aconteceu isso, além de ter muitas janelas chamuscadas. Realmente é uma situação extremamente triste. Você vê instituições de ensino, os russos sempre argumentam que há reuniões de militares, há uma espécie de bunker militar nessas instituições governamentais e de ensino, e portanto seria justificável você atacar essas partes, mas é realmente muito triste você ver que inclusive as pessoas civis que não tem nada a ver com isso, os estudantes, agora estão sem um lugar para estudar. Vou filmar mais de perto para mostrar para vocês o grau de destruição. Então, pessoal, eu acabei de ficar sendo interrogado por 1 hora, porque aquele local destruído que eu filmei, ele é de fato, de um lado a universidade, mas do outro é o posto de polícia. Então você vê que um alvo que não é militar, que é considerado um crime
de guerra, muitas vezes por ser uma estrutura civil, e no outro é considerado, pelo menos na visão dos russos, um alvo legítimo militar, e você não podia filmar lá, tive que ficar me explicando, mostrando as minhas credenciais, etc. Me trataram de maneira bem digna, bem cordial, mas é sempre muito burocrático, né? Você vê que realmente não é fácil esse aspecto da guerra. A mídia não tem total liberdade, eu consigo entender, eles estão com a lei marcial por aqui, então é comum as pessoas serem interrogadas, não só eu, mas uma outra senhora que também estava filmando foi interrogada, faz parte do jogo, mas é sempre complicado, né? A gente tenta fazer o melhor trabalho, espero que vocês prestigiem esse vídeo, porque não está sendo fácil estar aqui nesse frio, nessa situação de guerra, trazendo tudo aqui para vocês. Bom, pessoal, aqui nos comentários muita gente vem me cobrar para que eu siga até o Donbass e entreviste os russos. Eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos que envolvem não só a minha profissão, mas também esse momento de guerra. A fronteira entre Rússia e Ucrânia, seguindo as demarcações oficiais, é hoje uma das mais militarizadas do mundo. Entrar na Rússia pela Ucrânia, para um ocidental, ainda mais para um jornalista, é tarefa impossível. No que diz respeito ao Donbass, nas cidades e vilarejos anexados pelos russos e que de fato estão controladas pelo exército de Moscou, essas localidades são apenas acessíveis pelo lado russo. Portanto, eu teria que ir até a Rússia e viajar dentro do país pelo lado russo até essas regiões. Lembrando que há muitos checkpoints e controles e que provavelmente, por eu ser quem eu sou, seria barrado de entrar nessa região para fazer qualquer tipo de reportagem. Nas cidades ocupadas, não há quase nenhum jornalista ocidental que tenha acesso concedido pelo Kremlin, e grande parte das informações que são provenientes de lá vem através de correspondentes de guerra russos, enviados pelas agências russas e que de fato apenas mostram o que é permitido pela restrita mídia do país. Vale lembrar a todos que não há imprensa livre na Federação Russa há muitos anos, e qualquer profissional que se colocar em posição contrária a qualquer medida governamental, principalmente na área militar, no melhor dos casos será demitido. No caso mais comum, será processado e preso. Então deixo claro, se eu pudesse ter acesso ao Donbass e realizar minha profissão de maneira livre, assim o faria. Eu me arriscaria em busca da informação. Como esse não é o caso, o que me resta é tentar chegar o mais próximo que consigo de lá pelo lado ucraniano, algo que farei no vídeo de hoje e nos próximos. A Ucrânia está longe de ser um país perfeito ou uma democracia consolidada. Para alcançar esse seleto clube de países, os ucranianos precisam de muito tempo ainda. Porém, eles estão em um nível de maior liberdade de imprensa do que os russos, e isso inegavelmente torna meu trabalho mais fácil e mais seguro. Eu espero que vocês me entendam e lembro sempre que todas as críticas são bem-vindas, quando feitas de maneira respeitosa. Bom, muitos de vocês podem dizer: ah, mas a vida parece normal aí, tá tranquila. O problema é que, pela proximidade com a fronteira russa, aqui tudo pode mudar muito rápido, e muito mais rápido do que em Kiev, porque o exército ucraniano e o sistema de defesa antiaéreo tem tempo mais reduzido, um tempo menor para poder reagir e abater os mísseis, abater os drones, etc. Então aqui as coisas aparentemente estão normais, mas uma vez que há um tipo de alarme ou qualquer coisa, aí vocês sabem que as pessoas têm menos tempo hábil para poder reagir e ir até o abrigo, e o exército também agir para proteger a cidade. Por isso que as destruições que a gente observa em alguns prédios por aqui, elas são muito maiores no centro da cidade do que se a gente comparar com o centro da cidade de Kiev, que está mais longe, e aí eles conseguem detectar antes e tomar as devidas providências antes também.
Bom, pessoal, quem assistiu o vídeo de Kharkiv sabe que eu já estive aqui. Naquela ocasião tinha uma enorme bandeira da Ucrânia, agora tem frases de efeito para levar a moral militar. E essa espécie desse míssil aqui que caiu, eu não sou especialista no aspecto militar, depois eu posso até olhar que tipo de projétil é esse, mas a gente vê que a realidade da cidade mudou bastante. Antes havia uma série de comércios por aqui e eu não estou observando isso por enquanto. Além do fato de eu já ter falado para vocês que este edifício foi um dos mais atingidos. Esse é um prédio governamental, ele era muito bonito, até vocês conseguem ver os tapumes, ver várias espécies de bloqueios, né, feitos com blocos, uma coisa meio que remendada atualmente, depois de obviamente ter sido atingido pelos russos. É a realidade da segunda maior cidade da Ucrânia, que perdeu população. Alguns calculam que antes da guerra era 1,7, 1,9 milhão de pessoas e agora por volta de 1,5 milhão, 1,3 milhão, já que muitos saíram daqui e foram para outras regiões do país, além, é claro, foram para outros países da União Europeia, essa leva de muitos refugiados que deixaram a Ucrânia por conta da guerra. Muitos símbolos e frases patrióticas fazem parte das cidades ucranianas. Nesse caso, vemos escrito Lugar dos Heróis, Kharkiv. E agora a neve começou, tá um friozinho gostoso, até dá para tolerar, mas é engraçado você ver que quando eu estava exatamente aqui, também estava nevando aqui nessa região onde tem a universidade e outro edifício soviético. Você não vê muitas pessoas na rua, hoje é domingo, mas é interessante você voltar para alguns lugares, ver as marcas da guerra, ver as pessoas. O que me chamou a atenção, que eu não falei para vocês, quando fui interrogado, a primeira pessoa que me parou foi um militar. E o pouquíssimo de russo que eu falo, consegui me comunicar com ele, e ele mostrando sem maiores problemas no telefone fotos de prisioneiros de guerra russo, de corpos, uma coisa assim meio absurda e errada de você fazer, né? Mas acontece de um lado e acontece do outro, né? A gente sabe que esses maus tratos com os prisioneiros de guerra, não ter dignidade na morte é uma coisa que a guerra acaba eliminando. Infelizmente, isso se tornou corriqueiro durante esse período, seja aqui na guerra da Ucrânia, seja na guerra lá na Palestina, Israel, Hamas, seja na guerra civil do Sudão, entre tantos outros. A gente vê que os direitos dos prisioneiros de guerra e a maneira como as pessoas são enterradas, os corpos são tratados, é cada vez pior, cada vez mais cruel. Bom, pessoal, e andando por aqui na Ucrânia nesse frio, as duas dificuldades grandes do presidente Zelensky, é bom a gente tentar fazer essa análise, elas estão em dois diferentes aspectos. O primeiro aspecto externo, convencer os países europeus a continuar patrocinando a causa ucraniana e principalmente os Estados Unidos, que vão ter uma eleição crucial nesse ano. Se Donald Trump voltar, nós sabemos que a visão que ele tem perante esse conflito é bem diferente da visão do Biden. Ele é favorável a uma espécie de acordo selado com o presidente Putin, de entrega de territórios e de não ficar toda hora aprovando orçamentos bilionários para a Ucrânia. Os países europeus, por outro lado, acreditam que sim, que devem continuar ajudando e suprindo os ucranianos, mas eles sozinhos, que representam aí 40%, 35% de tudo que a Ucrânia recebe, não seriam suficientes para fazer a Ucrânia chegar nos seus objetivos. O segundo é um problema interno, fazer com que a moral das tropas, né, volte para o patamar inicial. Os soldados que estão um pouco desmotivados com tantas derrotas consecutivas e também poucas pessoas que se alistaram no exército durante os últimos anos possam repensar e tentar integrar a essa causa militar, já que faltam também homens, não é só capital militar e financeiro, mas também capital humano. Então eu vejo que essa é uma dificuldade. Muitos homens jovens morreram na guerra, todas as pessoas sabem disso, muitos amigos e parentes de tantos outros jovens, e eles repensam 2, 3, 4 vezes antes de tomar a decisão de se alistar e seguir diretamente para o Donbass. Obviamente que isso envolve também treinamento,
Isso envolve também uma série de outros fatores, porque grande parte da população civil não tem toda essa experiência necessária para que possam, de certa forma, lutar na guerra, principalmente contra os russos, mas do outro lado nós também temos esse mesmo drama. O presidente Putin fez alistamentos pagando muito dinheiro inicialmente para vários jovens, muitos deles morreram também, inclusive pessoas que eu conheço, e a gente vê que é uma coisa um pouco no improviso. Obviamente que os russos, por terem um maior arsenal e terem também um maior número de soldados, acabam tendo essa vantagem numérica, mas qualitativamente falando, acaba ainda sendo difícil e mais ou menos um empate. Por isso que a gente vê que grandes cidades, a exemplo de Kharkiv, que estavam no objetivo dos russos, não foram conquistadas até o momento, e tantas outras também que ficaram pelo meio do caminho ou que foram reconquistadas pelos ucranianos, a exemplo de Kherson. Bom, pessoal, para que a gente possa entender esse conflito, precisamos também entender a diferença de etnia e nacionalidade. A etnia é ligada a elementos da tradição, cultura, religião e muitas vezes também com a aparência de cada um, enquanto que a nacionalidade se resume a uma questão documental, a qual país você pertence como cidadão. Pegando o exemplo brasileiro, temos muitas pessoas de etnia japonesa, tantas outras árabes, italianas, indígenas, africanas e tantas outras mais. Mas, apesar de etnias diferentes, todos têm a mesma nacionalidade. Todos são brasileiros. Na Ucrânia há várias etnias, mas as duas predominantes são a etnia ucraniana e a etnia russa, que por mais que sejam parecidas em muitos aspectos, são consideradas por estudiosos e por eles mesmos como povos distintos. Assim como no caso brasileiro, tanto russos quanto ucranianos nascidos na Ucrânia e com raízes nessa terra são nacionais ucranianos, apesar da etnia diferente. No aspecto linguístico, essa confusão é ainda maior, já que muitos étnicos ucranianos falam o russo como língua materna, por conta de séculos de influência do Império Russo e da União Soviética. O simples fato de alguém falar o russo como a primeira língua não o torna automaticamente russo. Seria o mesmo que a gente dizer que no Brasil qualquer pessoa, independentemente da sua etnia, é portuguesa só porque falamos o português como primeira língua. Muito antes da guerra começar, há cerca de 20 anos, durante os últimos estudos sérios feitos sobre a língua russa e a sua profusão no território ucraniano, estimava-se que 50% dos domicílios ucranianos falavam o russo, apesar de apenas 17% da população da Ucrânia ser de etnia russa. Vamos observar alguns oblasts. A Crimeia, com 58% de russos, tinha 77% das pessoas falando russo como língua-mãe. Em Donetsk, eram 38% de russos, com 75% de russófonos. Em Luhansk, 39% de étnicos russos, mas com 69% falando o russo como a primeira língua. Em Kharkiv, com apenas 26% de russos, o número de pessoas que tinham o russo como língua materna estava na faixa dos 44%. Essa discrepância mostra que muitos ucranianos nessas respectivas regiões falavam e ainda falam o russo como a língua materna, apesar de serem etnicamente ucranianos. Portanto, não podemos assumir a etnia de alguém nesse conflito, simplesmente pela língua que falam. Um fenômeno que surgiu com a guerra foi a preferência dada ao ucraniano nas esferas do governo e nas casas como uma maneira de repudiar a influência russa. Muitas crianças que cresciam com as duas línguas ou até mesmo com a preferência dada ao russo, agora estão sendo inteiramente alfabetizadas em ucraniano, uma consequência social e linguística de um conflito armado. Vale ressaltar que o pouco que eu falo de russo, quando precisei utilizar para me virar em alguma situação, nunca fui tratado mal por ninguém dentro da Ucrânia simplesmente por utilizar a língua russa ou algumas palavras russas. E aqui para trás realmente um cenário de completa destruição. A gente vê aqui
as outras casas. Também aqui essa parede completamente destruída com marcas de bala. Essa rua foi uma das mais destruídas em Kharkiv e realmente é de cortar o coração, porque você vê que tem muitos prédios residenciais aqui. Isso não tem nada a ver pelo menos com o pessoal militar, né? Pelo menos na nossa opinião, por você ver, são casas normais. Vou mostrar para vocês tirarem suas próprias conclusões. Mas realmente muito duro, muito triste você ver tudo isso aqui. Até agora, o governo ucraniano calcula que a destruição da infraestrutura do país ultrapassou a bilionária cifra de $500 bilhão, envolvendo as perdas consideráveis da sua infraestrutura em questões relacionadas a pontes, aeroportos, portos, complexos industriais, complexos residenciais, além, é claro, das centrais elétricas frequentemente atingidas pelos bombardeios. Vendo tudo isso de perto, eu fiquei estarrecido com o tamanho da destruição no coração da cidade, em regiões onde moram milhares de pessoas e onde muitos tinham seus comércios, seus cafés, restaurantes, e quase tudo foi atingido ou interditado por conta dos bombardeios indiscriminados. Essas famílias que deixaram tudo para trás e tantas outras que ficaram desalentadas e foram obrigadas a deixar a cidade ou até mesmo o país por não terem onde morar. Escombros atrás de escombros em um dos principais bairros de Kharkiv. Pensava onde estariam aquelas famílias. Será que todos sobreviveram? Questionava também os porquês de tudo aquilo, ao mesmo tempo que já tinha a resposta que para a reconstrução tudo seria extremamente difícil, o que apenas reduz as esperanças dessas milhares de pessoas que dependem dessa cidade para sobreviver. Olha, aqui também completamente destruído, aberto. Você vê as portas de dentro nessa casa, nesse complexo de apartamentos, né? Parece tudo protegido aqui, ó. Realmente uma localidade tristíssima. Você vê isso no coração da cidade, né? Então imagina quantas pessoas não morreram ou ficaram desabrigadas por conta disso. Ao contrário de Kiev, que você não vê algo parecido com isso, aqui isso é recorrente. Em todo esse bairro que eu tô, toda essa rua, você vê casas assim, seja de um lado, seja do outro. E nessa caminhada silenciosa, mas muito dolorida, pude observar que essa cidade, depois de 2 anos, continua, apesar da destruição, resiliente. E sua população, mesmo menor do que era antes, continua aqui disposta a lutar. Um sinal de esperança a todos aqueles que acreditam que a Ucrânia há muito tempo perdeu essa guerra, enquanto de fato estão há 2 anos resistindo o máximo que podem para manter sob o seu controle cidades tão importantes para os ucranianos como é a cidade de Kharkiv. Ao longo dos próximos episódios, continuaremos andando pela Ucrânia, chegando bem perto do fronte no Oblast de Zaporídia. Fica aqui uma pequena palhinha do próximo episódio. Espero que vocês continuem acompanhando cada um dos vídeos e dando o prestígio de sempre. Agradeço imensamente o carinho de cada um de vocês. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Estamos esperando o ônibus para seguir para Zaporídia. Essa aqui é a região que segue em grande parte ocupada pelos russos e que também é alvo de muitos ataques. Me acompanhe hoje nesse episódio, muito frio, menos 4 graus aqui. Estamos esperando o ônibus chegar, mas tenho certeza que várias informações serão relevantes para vocês, então prestigie esse vídeo, prestigie esse canal como sempre.